Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Há milênios, a humanidade não era apenas um ponto solitário no universo. Em um passado remoto, nossa civilização floresceu, estendendo-se por sistemas estelares, avançando com uma força e determinação incomparáveis. Um povo unido, movido pelo conhecimento e pela descoberta, com tecnologia capaz de dobrar o tempo e o espaço. Nossa ambição era grande, e nosso poder, praticamente ilimitado. Éramos mais do que humanos, éramos os arquitetos do nosso destino. Entre nós e nossos aliados havia os reptilianos, uma raça guerreira, poderosa e temida por muitos. No entanto, conosco, formavam uma aliança invencível, marcada pelo respeito mútuo e pela determinação de manter a ordem no universo. Humanos e reptilianos eram diferentes em tudo, mas encontravam no outro a parceria necessária para prevalecer. Com o tempo, nossas alianças tornaram-se tão profundas que imaginávamos que a paz seria eterna. Mas, no universo, o equilíbrio é sempre frágil. E a ganância e o orgulho são venenos que podem crescer até mesmo nas civilizações mais avançadas. Os rumores de uma traição surgiram sutilmente, como um sussurro nas sombras. Era algo impensável, e ainda assim, aconteceu. A humanidade, sedenta por mais poder, começou a desconfiar de seus aliados. A natureza humana revelou-se complexa e ambiciosa, e nossos líderes optaram por tomar um caminho que mancharia para sempre nossa história. Por que hesitariam? A tecnologia humana era muito avançada, e seus recursos quase sem fim, poderiam dominar facilmente toda a galáxia, ou assim pensavam. Não haveria mais a necessidade de dividir o poder. Ainda assim alguns sugeriam que não seria o melhor caminho. As outras raças foram aliadas por tanto tempo, haviam construído tanto juntos, será que não estariam destruindo tudo que construíram? A traição leva a uma guerra violenta, onde humanos e reptilianos se enfrentam com estratégias brutais, alianças se desfazendo e se refazendo. Cada lado luta pelo controle das armas e tecnologias mais avançadas. Assim começou uma guerra devastadora, na qual ambos os lados lutavam ferozmente. No entanto, a humanidade tinha uma arma secreta, um líder lendário, conhecido apenas como o Alpha. O Alpha não era apenas um líder. Ele era um ser excepcional, um humano que surgia a cada milênio, dotado de habilidades e força muito além do imaginável. Seus sentidos aguçados, sua presença inspiradora e seu poder transformador elevavam a humanidade. Sob o comando do Alpha, tornávamo-nos invencíveis. De batalhas lideradas pelo Alpha, com soldados lutando com renovada bravura, inspirados pela sua presença. Com o Alpha junto aos exércitos ninguém poderia derrotá-los. Esse era o pensamento comum entre todos os humanos, e isso os tornava ainda mais fortes. A cada vitória, o Alpha tornava-se mais poderoso, e seu mito crescia, tornando-o quase divino entre os humanos. No entanto, até mesmo ele desconhecia o preço que o destino lhe reservaria. A batalha estava em nossas mãos. O Alpha, com sua presença imponente e habilidades extraordinárias, liderava nossas tropas com precisão, inspirando uma confiança quase cega. Com ele no comando, cada soldado era mais corajoso, cada estratégia parecia infalível, e a vitória estava praticamente garantida. Nossos inimigos tremiam à menção de seu nome. Sentíamos que o universo estava ao nosso alcance. Mas tudo mudou no instante em que o inimaginável aconteceu. Em um momento de vulnerabilidade, talvez um deslize ínfimo ou um truque engenhoso de nossos inimigos, o Alpha foi surpreendido. Em meio ao caos da batalha, ele caiu, sua figura poderosa abatida por forças que não pudemos prever. Sua queda foi como um trovão, um som que ecoou em nossos corações e mentes, carregando consigo o peso de nosso destino. Aquele que nos fazia invencíveis, nosso líder, nosso pilar, estava morto.
A notícia se espalhou rapidamente pelo campo de batalha, e o impacto foi devastador. O que antes era uma força unida e inquebrável transformou-se em caos e desespero. Soldados que minutos antes estavam cheios de confiança e fervor agora olhavam ao redor, perdidos, desorientados, como se uma escuridão fria tivesse tomado conta de tudo. As linhas se romperam, o caos reinou. Sem o Alfa, tudo desmoronou. A esperança de vitória, de conquistar territórios, de consolidar nossa supremacia, tudo desvanecia-se, transformando-se em cinzas diante de nossos olhos. A humanidade, que um dia foi uma força imparável, estava agora à mercê de seu destino, um destino que já não controlávamos. Derrotados e expostos, fomos levados perante o julgamento das civilizações que antes chamávamos de aliados, amigos, até irmãos. Com olhares severos e resolutos, elas debateram nosso destino. A decisão, porém, foi implacável. Extinguir-nos seria misericordioso demais, uma punição rápida e definitiva. Em vez disso, nossos juízes escolheram um castigo muito mais cruel, o exílio, um esquecimento imposto que nos arrancaria de nosso próprio passado. Assim, fomos banidos para um sistema remoto e desolado, um lugar tão distante e estéril que a própria esperança parecia incapaz de sobreviver ali. Fomos condenados a vagar por terras desconhecidas, longe de tudo que um dia conhecemos, longe de toda a conexão que nos definia. Imagens dos primeiros dias de exílio ecoam como fantasmas, humanos caminham em fileiras intermináveis, com expressões vazias, esmagados pela desolação e pelo peso de uma perda que mal podiam entender. Cada passo era dado com incerteza, e seus rostos carregavam traços de uma tristeza profunda e insondável. Não havia memórias que sustentassem, não havia lembranças de glória ou conquistas. Tudo que um dia fomos, cada fragmento de conhecimento, cada avanço, cada vitória, foi arrancado de nós como se nunca tivesse existido. Nossas mentes foram esvaziadas, e tudo o que restava era um vasto vazio. Perdidos, sem passado e sem direção, restava-nos apenas a solidão, uma existência oca e silenciosa, onde o eco do que éramos não passava de uma vaga sensação de que algo muito importante nos havia sido tirado. Mesmo após a queda, quando tudo parecia perdido e nossa antiga glória reduzida a pó, algumas histórias sobreviveram. Nas sombras de nossa existência, em sussurros e fragmentos esquecidos, histórias do passado continuavam a ecoar. Entre nós, surgiram lendas misteriosas, segredos murmurados à noite sobre um líder poderoso que, um dia, retornaria para nos libertar. Esse líder, conhecido como Alfa, era descrito como o escolhido, aquele que traria luz às trevas de nosso exílio e reavivaria o espírito de nossa civilização perdida. Era mais do que uma promessa, era uma profecia que alimentava as esperanças de todos. Os profetas e anciãos, aqueles que se apegavam às poucas lembranças que restavam, dedicaram suas vidas a manter viva a memória do Alfa. Em longas vigílias e rituais, eles recontavam essas histórias, gravando-as em nossa consciência, como se fossem sementes plantadas em solo árido, esperando pacientemente pelo momento de florescer. Esses contos sagrados eram passados de geração em geração, e, com o tempo, tornaram-se mais do que simples histórias. Tornaram-se profecias, visões de um futuro em que nosso povo, agora frágil e disperso, finalmente encontraria redenção e força. Assim, as histórias do Alfa se tornaram nossa única luz. Em meio à escuridão e ao desespero, essas lendas eram o último fragmento de uma era grandiosa, uma era perdida, mas que nunca poderia ser completamente esquecida. Para muitos, acreditar nessas histórias era a única maneira de continuar, de encontrar propósito em um mundo vazio e desolado. O Alfa era o símbolo de uma esperança que, por mais frágil que fosse, era inextinguível. Durante o exílio da humanidade, em meio a um tempo de escuridão e perda, surgiu um novo Alfa, aquele que muitos acreditavam ser o tão esperado libertador. Ele era chamado Jesus, e sua presença era algo que ninguém conseguia ignorar. Sua sabedoria parecia ir além de qualquer conhecimento humano, sua bondade tocava o coração de todos que se aproximavam, e suas ações mostravam um poder quase sobrenatural. Ele curava enfermos, confortava os aflitos e inspirava esperança mesmo nos corações mais endurecidos e abatidos. Jesus, em toda sua humildade e compaixão, se tornou um símbolo vivo de esperança e de redenção. Para aqueles que o seguiam, Jesus não era apenas um homem,
ele representava uma nova era, uma promessa de que algo maior estava por vir. Muitos acreditavam que ele possuía um destino grandioso, que sua missão era muito mais profunda do que as palavras ou os gestos aparentavam. Em Jesus, esses seguidores viam o reflexo de um Alfa, um ser único, enviado para guiar a humanidade e mostrar o caminho de volta à grandeza que haviam perdido. Ele era visto como um farol em meio à escuridão, um símbolo de uma era de glória que parecia estar ao alcance, se pudessem seguir seus ensinamentos e acreditar em suas promessas. Contudo, o destino de Jesus seguiu o mesmo caminho trágico de outros líderes que haviam surgido antes dele. Assim como o Alfa do passado, ele encontrou resistência e oposição entre aqueles que não estavam preparados para sua presença ou suas ideias. O temor e a insegurança em relação ao seu poder, à sua influência e ao que ele representava começaram a crescer. Os que temiam perder suas próprias posições e privilégios o viram como uma ameaça. Gradualmente, as sementes da dúvida e da desconfiança foram lançadas, e Jesus foi traído, assim como o Alfa havia sido traído no passado. Mais uma vez, a humanidade falhou em reconhecer o libertador que estava diante dela, deixando escapar a chance de resgatar a grandeza perdida. E assim, mesmo com todo o poder que representava, Jesus foi rejeitado e sua mensagem sufocada. O que poderia ter sido o início de uma nova era terminou em um sacrifício trágico, e o Alfa, mais uma vez, foi impedido de trazer a redenção prometida. A humanidade ainda não estava pronta, e o símbolo de sua esperança se perdeu no tempo, deixando atrás de si apenas o eco de um sonho que um dia poderia ser realidade. Após séculos de isolamento e esquecimento, o espírito humano começou a despertar, ainda que de forma lenta e gradual. Durante o longo exílio, parecia que tudo estava perdido, mas a essência da nossa curiosidade e nossa sede por conhecimento persistiram como brasas silenciosas, aguardando o momento de serem reavivadas. Com o passar do tempo, mesmo sem memórias conscientes de quem éramos, nosso impulso natural de explorar, de entender o mundo ao nosso redor e de criar permaneceu intacto. Esse desejo inato levou a humanidade a um lento, mas constante redescobrimento de suas habilidades e potencial. Ao longo dos séculos, filósofos e pensadores começaram a questionar nossa realidade, explorando os mistérios da existência e da natureza humana. Cientistas e inventores, movidos pela curiosidade, deram início a avanços que permitiram redescobrir o poder da tecnologia e do conhecimento. E entre eles, profetas e visionários começaram a transmitir mensagens de esperança, lendas e mitos que falavam sobre o retorno de um líder ancestral. Esses registros antigos, passados de geração em geração, mencionavam o Alfa, uma figura enigmática que, segundo as profecias, um dia voltaria para guiar a humanidade em direção à sua verdadeira glória. Com o tempo, as palavras desses visionários se tornaram mais do que histórias. Elas passaram a ser a base de uma nova esperança, uma luz para aqueles que buscavam sentido em uma existência marcada pelo esquecimento. Em algum lugar profundo de nossa essência, algo nos dizia que o Alfa retornaria, trazendo com ele a sabedoria e o poder necessários para restaurar a nossa antiga grandeza e liderar nosso renascimento. Sentimos que o momento está próximo. As crises, as buscas, os mistérios, tudo parece apontar para algo maior. Em nosso íntimo, há a sensação de que o Alfa retornará em breve. Você já sentiu como se algo estivesse para acontecer? Como se estivéssemos à beira de uma grande mudança. E assim, seguimos em frente, buscando um líder que nos mostre o caminho. Mesmo em um momento de exílio, mantivemos o desejo inextinguível de explorar o desconhecido. Cada estrela distante representa uma nova oportunidade, um pedaço do universo que esperamos conquistar, para finalmente preencher o vazio de nosso passado. A história do Alfa é a nossa própria história. Somos uma civilização marcada por sonhos e guiada pela esperança de uma redenção além do tempo e do espaço. E quando o Alfa retornar, estaremos prontos, fortes e unidos, para reivindicar o nosso verdadeiro lugar no universo. Ele virá. E a humanidade nunca mais será a mesma. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.